Oi, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer vocês para um fim de semana mega produtivo. Eu estava meio doentinha, então eu vejo isso como um avanço, porque geralmente quando eu fico doente eu só quero ficar na cama. Mas esse fim de semana eu dei um jeitinho de estudar bastante. Hoje a gente vai falar sobre a minha organização, eu vou explicar para vocês o que é o controle de conteúdo, porque muita gente teve dúvida. Vou explicar para vocês como eu separo o uso dos meus cadernos e do meu fichário e também explicar como funciona a minha rotina pré-estudos. Para quem não conhece, para quem não sabe, a rotina pré-estudos funciona como uma lista de hábitos que você faz todo dia antes de começar a estudar. Eu também tinha deixado acumular algumas anotações e eu tinha que correr para não ficar atrasada. Essa semana só tiveram duas que eu deixei para passar limpo depois, que foi essa aqui, de patologia, agressão celular, e essa aqui de genética. As duas são bem curtinhas, 2 páginas só, mas eu também tenho que fazer os exercícios de patologia, que é essa matéria aqui. Então, eu vou passar primeiro tudo limpo no planner para eu saber o que eu tenho que fazer e depois eu vou começar. Eu tenho essa rotina pré-estudo faz muito tempo e eu admito que tem me ajudado muito, principalmente naqueles dias que eu não tô me sentindo produtiva. O primeiro passo da minha rotina pré-estudos é me organizar. Então, primeiro eu escrevo tudo o que eu tenho pra fazer em um bloquinho e depois eu dou uma conferida no meu caderno e escrevo no meu planner as aulas que eu tive antes e também o que eu tenho que fazer naquele dia. Lembrando que esse é o meu planner de estudos, então tudo que é relacionado a estudo eu coloco nele pra não confundir as coisas e acabar me perdendo. E claro, eu também atualizo o meu controle de conteúdo. Nesse controle de conteúdo eu coloco tópico e subtópico que eu tive e também a data da aula. Nele também eu tenho uma tabelinha de aula assistida, revisão e exercícios que eu vou marcando conforme eu estudo aquele tópico. Esse foi o método que eu encontrei de me organizar para a faculdade e também de facilitar a hora de procurar as matérias para estudar para a prova. Quando eu termino de fazer essa tabela, ou seja, eu assisti a aula, eu revisei e fiz exercícios, eu pinto o quadradinho para mostrar que eu já terminei de assistir e estudar completamente aquela matéria. Também é um método muito eficiente para quem se perde na hora de saber o que já fez. Por exemplo, eu sempre esquecia se eu já tinha revisado ou feito algum exercício, então essa tabela sempre me ajudou muito a saber mais ou menos onde eu parei. E claro, fora que fica muito mais fácil de encontrar a matéria no caderno quando você sabe a data que você escreveu. Nesse controle de conteúdo, eu também dividi os tópicos por semanas. Então, o meu mês tinha 4 semanas, e daí eu coloquei em cada semana tudo que eu aprendi dentro daquelas matérias. Assim, eu também consigo visualizar melhor quando eu comecei a estudar aquela matéria e quando eu terminei. O controle de conteúdo é extremamente adaptável, então eu recomendo muito para qualquer um que queira tentar. A segunda parte da minha rotina pré-estudos é preparar o que eu vou beber, seja água ou café, e também acender a minha vela. Eu sei que parece muito, mas essa vela não é comestível. E respondendo as perguntas de vocês, essas velas, elas são lá da lojinha UFA, que são velas aromáticas incríveis e também tem home spray. Então eu recomendo bastante para quem gosta e acredita em aromaterapia. Lembrando, galera, que todos os materiais e cupons de desconto de cada material que eu uso vai estar aí na descrição, justamente para não ter que ficar falando toda hora os cupons, beleza? Na descrição também vai ter o meu Instagram, a playlist de estudos que eu uso para estudar e links para vocês se sentirem mais próximos de mim, assim como eu quero me sentir mais próxima de vocês. Gente, então, eu já tô no final da anotação, meu Kindle tá aqui. Eu não consegui gravar porque o meu celular acabou a bateria. Inclusive é por isso que, gente, que eu tô economizando muito pra comprar uma câmera aqui pro canal, porque eu acho que vai ser muito melhor
Inclusive, vou conseguir usar o celular na hora do estudo, que é uma coisa que eu faço muito. Mas enfim, depois eu mostro pra vocês como ficou, mas eu tô terminando aqui. Eu acho que inclusive eu nem vou conseguir terminar de gravar isso aqui pra vocês, mas quando eu terminar aqui eu mostro. Então, retomando, a minha rotina pré-estudo é basicamente esses 3 passos. Eu me planejo, depois eu vejo o que eu vou beber, aí depois eu acendo um incenso ou uma vela aromática e depois eu consigo focar direitinho no que eu tenho que fazer. E uma dica pra quem tem Kindle, gente, é ler o PDF ou slide no Kindle. Porque geralmente quando eu tô lendo no computador ou até no celular, eu fico muito distraída com as notificações que chegam. Então, o Kindle acaba com essa possibilidade, porque vocês sabem que ele é fechado só para leitura. Então eu consigo estudar muito mais rápido com ele do que com o celular ou o computador. Nessa parte eu já estava terminando a minha anotação. Foi um conteúdo que a professora não terminou de dar em uma aula só, então por isso que ficou meio incompleto. E como é uma matéria que tem bastante detalhe, eu resolvi não terminar de copiar os outros slides justamente para copiar com calma em casa depois. Depois que eu terminei de copiar, eu só vim passando um marca-texto. Essa linha aí no canto do caderno é o método Cornell, que eu tô adaptando pro meu uso. Terminei de passar limpo, eu fiz esse esquemazinho aqui pra eu lembrar mais fácil. Mas é basicamente isso aqui. Ficou bem bonitinha a anotação, ainda tá faltando coisa do conteúdo da aula, mas ficou pronto. Eu também dei uma aproveitada que já tinha terminado e resolvi fazer os exercícios de uma vez. E como bastante gente pergunta aqui no YouTube e lá no Instagram como eu tô dividindo os meus cadernos, vou falar bem rapidinho para vocês mais ou menos como eu faço essa divisão. Aquele caderno que tem a florzinha roxa no meio é o caderno que eu levo para a faculdade. Então, eu anoto o número do slide e acrescento o que a professora falou. Em casa, um dia após a aula, eu pego os meus cadernos inteligentes, que estão divididos para 2 matérias cada, e eu copio o que está escrito no slide junto com o que a professora falou. Eu acho que isso complementa o conteúdo que estava e principalmente faz eu lembrar da aula que eu tive. Então, tá sendo uma técnica maravilhosa para mim, que é uma pessoa muito esquecida. E eu também tenho esse fichário branco, que ele é só para exercício, prova e trabalho. Eu acho extremamente importante a gente ter um lugarzinho específico para colocar os nossos exercícios, principalmente para a gente conseguir ver a nossa evolução e saber mais ou menos onde a gente errou. Fora que prova e trabalho são documentos, principalmente na faculdade, então é sempre legal a gente organizar tudo certinho, não deixar estragar pra gente conseguir ter um bom rendimento e não se dar mal se acabar acontecendo alguma coisa com a nota. About the bigger picture in your life, the simple times in the Arizona thunder tonight. O exercício que eu tava fazendo era um estudo dirigido de patologia, que é uma matéria que eu tenho pegado bastante gosto. Eu adoro aprender e, principalmente, a aula é muito divertida. Fora que é muito interessante a gente conhecer as doenças e saber as causas. Então, eu tô gostando bastante de ter essa aula. Basicamente, o meu primeiro dia de estudo foi esse. Então, já organizei as minhas coisinhas, guardei tudo e terminei de assistir meu Rebelde. Sim, gente, eu tô amando assistir essa novela. E claro que eu não podia esquecer de dar um checkzinho na minha listinha. Nesse dia, eu não tinha conseguido fazer nada de genética porque a professora simplesmente não colocou no portal as coisas. Então, eu não consegui nem passar limpo e nem estudar. Bem-vindos ao segundo dia de vlog. Já comecei arrumando a minha cama. Meu gato mega obediente, respeitando ali eu arrumando a cama pra depois deitar. Logo depois eu já fui arrumar meu quarto, porque ele ficou meio bagunçado da gravação. E claro, também já aproveitei pra fazer a minha rotina pré-estudos. Então eu enchi a minha xícara de água, acendi um incenso e depois eu me planejei, eu fiz um pouquinho oposto hoje, porque eu só tinha que conferir se a professora de genética colocou as coisas no portal. Spoiler, ela não colocou.
never what I planned. The hoodies, the t-shirts, the handwritten notes, the book from your parents, I never let go. You laugh so much more than your words and your clothes. Como o incenso tinha acabado, eu resolvi acender uma vela aromática. Essa é uma vela literária de chá branco, que carrega o nome de Hogwarts. Ela é muito, muito bonita, tem uns glitters verdes e rosa dentro dela, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Fora que o cheirinho de chá branco me acalmou demais e me deixou bem tranquila. Foi bem rapidinho de digitar e foi até legal eu ter digitado, porque acabou que eu revisei e complementei algumas respostas que eu tinha dado no exercício que eu tinha escrito no fichário. Também lembrando para você me seguir lá no Instagram. Lá eu posto um pouquinho mais da minha rotina, como é a faculdade de biomedicina, dá para mostrar direitinho tudo que eu faço em um dia, então me acompanha lá porque tem vários posts bem legais durante a semana. Logo depois que eu terminei de fazer o exercício, eu já peguei meu controle de conteúdo para dar um checkzinho na minha tabelinha para falar que eu já tinha feito o exercício da matéria de patologia. Eu já aproveitei para dar uma lida nas coisas que faltavam para fazer das outras matérias, então já me ajudou bastante para eu colocar na minha listinha de conteúdos o que eu deveria fazer na próxima semana. E finalmente o vídeo vai ficando por aqui. Eu queria mesmo ter conseguido trazer mais conteúdo pra vocês nesse vlog, só que a professora não contribuiu comigo. Ainda assim, eu espero que vocês tenham gostado bastante e se motivado junto comigo. Eu também queria agradecer pela interação nos últimos vídeos, eu fiquei realmente muito feliz. Continuem interagindo bastante porque eu amo demais interagir com vocês. Um beijão bem grande e até quarta que vem.